Boa noite, igreja, graça e paz. Para mim é uma alegria, uma honra estar aqui com vocês mais uma vez. E hoje um dia muito especial, onde nós vamos relembrar o sacrifício do Senhor através da ceia. Como o pastor falou, estou com a Flávia aqui, estou com o Benício que capotou. Estou com a Olívia, estou com os discípulos amados aqui, o Hélio, a Vanessa e a Bia. A Bia foi para o Ministério Infantil já, né? Uma alegria estar aqui com vocês. A gente serve, somos vizinhos, amigos, irmãos ali de Pinhais. Sempre uma honra estar aqui na Alcance Piraquara. E essa noite eu acredito que nós temos algo de especial para vivermos em Deus, amém? Se vocês puderem, pode cortar o meu retorno aqui, tá, mano? Pode zerar, sem problema. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no Evangelho de João. Capítulo 6, a partir do versículo 1. Quem crê em milagres? Essa noite é uma noite de milagres. Amém? Amém, irmãos? João capítulo 6, a partir do versículo 1. A palavra diz assim: Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe: Onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: Nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Façam com que todos se assentem no chão. Havia uma relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: Recolham os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que sobraram depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Irmãos, essa palavra Deus colocou no meu coração já há alguns meses, e eu tenho compartilhado nos lugares onde Deus tem permitido eu ir. Eu acredito que Deus vai falar conosco através dessa mensagem. O pastor Leandro disse que vocês estão iniciando uma série de mensagens sobre uma jornada, a jornada cristã, e eu acredito que algo muito importante para toda a jornada cristã, para uma vida cristã madura, bem-sucedida em Deus, é um milagre. E eu quero falar sobre isso hoje, a nossa relação com Ele. A nossa relação com o milagre, meus irmãos, ela precisa ser constantemente renovada, porque os milagres, eles precisam ser algo natural para a nossa vida. Você crê nisso? Milagre precisa ser algo natural para mim e para você. Tem uma frase do Tim Keller, um dos expoentes da nossa geração. Não sei se vai dar para conseguir projetar a frase do Tim Keller. Pode passar. Isso, Tim Keller é um dos expoentes da nossa geração, pastor presbiteriano. Ele acabou falecendo esse ano, mas leia Tim Keller, vocês vão gostar muito dele. E ele diz o seguinte: nós, indivíduos modernos, pensamos em milagres como a suspensão da ordem natural, mas Jesus queria que eles fossem a restauração da ordem natural. Isso é muito profundo, porque o milagre, ele precisa ser algo natural para nós, amém?
E o destaque aqui no texto que nós lemos, obviamente, é a multiplicação dos pães e dos peixes. Com certeza um dos milagres, um dos feitos mais famosos por Jesus. Esse milagre, ele é narrado nos 4 evangelhos. Até quem não é crente conhece, fala sobre esse milagre. A gente ouve falar muito sobre isso. E eu quero chamar a atenção aqui para nós que o milagre, ele fala sobre quem Jesus é. Mas esse milagre, guarde isso, meu irmão, esse milagre ele fala sobre quem nós somos também. Essa história, essa ação de Jesus, esse milagre realizado fala sobre quem Ele é, mas fala sobre quem nós somos. E eu quero destacar que esse milagre, ele tinha uma fila atrás do milagre. Então eu quero trazer aqui a mensagem dessa noite, o tema da mensagem nessa noite, que a fila do milagre era a fila do pão. E quem é você na fila do pão? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, quem é você na fila do pão? Acho que você já ouviu essa expressão alguma vez, né? Quem é você na fila do pão, meu irmão? Quem somos nós na fila desse pão? Quem somos nós na fila desse milagre? E a fila do pão aqui, a fila desse milagre, era uma fila muito grande. A palavra diz que haviam pelo menos 5.000 homens na fila desse pão, na fila desse milagre. Mas se você for estudar a Bíblia, você vai saber que na época quem escrevia não contava homens e mulheres, por uma questão cultural, não contavam mulheres e crianças, perdão, só contavam homens. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que haviam pelo menos ali 20.000 pessoas, contando com mulheres e crianças. Talvez um número alto, mas eu vou dizer para você que havia no mínimo 12.000 pessoas, contando com mulheres e crianças. No mínimo, a fila desse pão tinham 12.000 pessoas. Mas por mais que existia tanta gente assim, havia uma categoria com 2 pessoas apenas. Dessas 12.000 pessoas, quem estava acompanhando Jesus e o próprio Jesus, apenas uma categoria de 2 pessoas. Quem eram essas pessoas, pastor? A multidão e os discípulos. Dessas 12.000 pessoas, 2 categorias de pessoas, fora Jesus, que era Deus, que é Deus, mas havia multidão e havia discípulos. Pergunta para você agora, quem é você, quem sou eu na fila desse pão, meu irmão? Multidão ou discípulo? Nós vamos responder juntos essa pergunta, interagindo com o milagre de Jesus em 3 pontos. Em primeiro lugar, nós vamos explorar o milagre e a multidão. Em segundo lugar, nós vamos explorar o milagre e os discípulos. E em terceiro lugar, o milagre e o próprio Jesus. E eu volto a dizer, quem é você na fila do pão? Multidão ou discípulo? Quem somos nós na fila do pão, na fila do milagre? Eu quero explorar então em primeiro lugar aqui o milagre e a multidão. Isso está descrito ali dos versículos 1 a 6 do texto que nós lemos. Irmãos, nesse momento, eu queria que você prestasse atenção em algo. Jesus, ele estava na metade do seu ministério terreno. Quando Jesus ele veio para a terra, ele veio como uma criança. E ele viveu a sua vida normalmente, escondido. E o seu ministério, o ministério de atuação de Jesus, ele levou entre 3 e 4 anos somente. Antes disso, ele era uma pessoa comum. A atuação do seu ministério foi de 3 a 4 anos. E nesse momento ele estava na metade do seu ministério, na Galileia, que foi onde passou a maior parte do seu ministério. Então, Jesus ele já era muito conhecido. Todo o povo conhecia Jesus, os mestres da lei conheciam a Jesus, e Roma, que era quem subjulgava os judeus na época, também sabia quem Jesus era. Então era como se Jesus já fosse uma figura pública para a época. E o texto diz, ele fica muito claro para nós, que havia uma grande multidão que seguia Jesus justamente porque sabia que alguma coisa boa ia sair. Porque o texto diz, a multidão seguia Jesus pela cura dos enfermos. Jesus era muito famoso, muitas pessoas iam atrás dele. E o texto deixa muito claro que a multidão seguia Jesus pelos milagres que ele realizava, pelos sinais, pelos grandes feitos que ele realizava. E aqui já fica uma primeira lição para nós, meus irmãos, que
a multidão interagia com o milagre como um fim em si mesmo. A multidão interagia com o milagre de Jesus como um fim em si mesmo. Eles buscavam a Jesus por aquilo que ele poderia fazer. A multidão seguia Jesus por aquilo que ele fazia, pelas curas, pelos milagres, pelas intervenções. E isso significa, meus irmãos, que o relacionamento deles com Deus tinha uma motivação terrena, tinha uma motivação pessoal. Eu vou seguir a Jesus por aquilo que ele pode fazer por mim. Nós cantamos aqui totalmente o contrário, né? A irmã ministrou um louvor maravilhoso aqui, que nós não viemos atrás de bênçãos. Nós queremos Jesus por quem ele é, não pelo que ele faz. Amém? Mas a multidão deixa muito claro para nós que não. Eles seguiam a Jesus por aquilo que ele fazia, não por quem ele era necessariamente. Pastor Jonas Madureira, um pastor batista da nossa geração, ele tem uma frase, coloca a frase do Jonas Madureira, diz o seguinte, ó: a grande multidão é o exemplo mais escandaloso de que é possível seguir a Jesus sem compromisso. Ora, a manutenção do anonimato é o que faz de qualquer multidão um lugar confortável para aqueles que desejam seguir Jesus sem compromisso. É forte, é profundo, porque a multidão, ela tinha um compromisso, mas o compromisso dela era com ela mesma, um compromisso consigo mesma, um compromisso com as suas demandas, um compromisso com as suas necessidades. E refletindo sobre isso, meus irmãos, por mais que a gente cante aqui, fica claro que eu e você podemos estabelecer um relacionamento com Jesus sendo multidão. Eu e você podemos, sem perceber, sem prestar atenção, nós estamos seguindo a Jesus como multidão. Ou seja, eu sigo a Jesus por aquilo que ele faz por mim, ou por aquilo que eu quero que ele faça por mim. Nós cremos em Jesus, nós choramos no louvor, nós dizimamos, nós vamos à célula, nós nos voluntariamos aqui para fazer algo na igreja, servimos no ministério infantil. Aliás, eu vi a Jéssica falando aqui, a Jéssica serviu comigo no Ministério Infantil lá no Alcance Pinhais, uma bênção. Está vendo ela aqui servindo hoje, vocês servindo hoje, aqui é uma bênção. Muita história passa pela nossa cabeça. Eu quero dizer para você, meus irmãos, que sonha em ser igreja, no máximo da coisa. Eu quero me envolver com a igreja no máximo que eu puder. Participe do Ministério Infantil. No Ministério Infantil a gente descobre o que é ser igreja de verdade. Eu e a Flávia, a gente foi líderes do Ministério Infantil lá em Pinhais por 7 anos. E eu posso dizer com certeza, sem sombra de dúvidas, que o que eu vivo hoje como pastor, muito do que eu vivo hoje como pastor foi por causa do Ministério Infantil. Então, sirva no Ministério Infantil, você vai saber o que é essa igreja de verdade, amém? Voltando aqui. Nós podemos fazer isso, meus irmãos, com a motivação errada. Nós cremos em Jesus, nos envolvemos com a igreja, dizimamos, ofertamos, participamos de uma célula, somos frequentadores assíduos dos cultos, mas a motivação por trás desse comportamento é somente o que Jesus pode nos dar. A motivação por trás do meu relacionamento com Jesus e com a igreja é pelo que Ele pode me dar, com os milagres que Ele pode fazer. O compromisso de uma pessoa assim não é com Jesus, mas é consigo mesma. O compromisso de uma pessoa assim não é com Jesus, mas é consigo mesma. Nós queremos que Jesus nos abençoe, por isso nós o seguimos. E uma vida assim é uma vida baseada em religião, e não em relacionamento. É um estilo de vida que Jesus pode ser muita coisa. Jesus pode ser profeta, Jesus pode ser curandeiro, Jesus pode ser um amigo, Jesus pode ser um sábio, Jesus pode ser um filósofo, Jesus pode estar na minha camiseta, Ele pode estar na minha bandana, aqui na minha cabeça, 100% Jesus. Mas Ele não é Senhor. Jesus pode ser tudo, mas Ele não é Senhor. E viver assim, meus irmãos, é viver pela carne.
Quando a gente segue Jesus dessa forma, nós não vivemos pelo Espírito, nós vivemos pela carne. Eu quero ler com vocês Romanos capítulo 8, versículos de 5 a 8, eu vou projetar aqui. Olha o que o apóstolo Paulo diz para nós: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito, pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. São pessoas que agradam a si mesmo e se enganam, porque seguem a Deus achando que estão fazendo a coisa certa. Pode até estar fazendo a coisa certa, mas com a motivação errada. E viver assim, como eu falei, meus irmãos, é viver pela carne. E viver assim tem diversas consequências, diversas. Mas eu quero falar aqui para vocês que algo que Deus ministrou ao meu coração, que diante de tantas consequências ruins que nós podemos ter vivendo dessa forma, a pior delas, repita comigo, é o engano. Mais forte, engano. Quando o meu compromisso e o seu compromisso com Jesus, ele está abaixo de algo. Guarda isso, meu irmão. Quando o nosso compromisso com Jesus, ele está abaixo de algo, está abaixo de alguém. Quando o meu e o seu compromisso com Jesus, ele está abaixo de nós mesmos, é inevitável que a gente se engane. Quando você coloca algo acima de Jesus no seu relacionamento com Ele, é inevitável que você vai se enganar. E o engano, meus irmãos, tem um slide sobre isso. O engano, ele vai nos fazer trocar o bom pelo ruim, o certo pelo duvidoso, a bênção pela maldição, o eterno pelo passageiro. E tudo isso nós fazemos sem perceber, porque o engano faz isso. O engano, ele te coloca numa estrada achando que você está indo pelo caminho certo, mas você está indo pelo caminho errado. Mas você segue aquele caminho, por quê? Porque você está enganado. Viver assim é ser prisioneiro, meus irmãos. Viver assim é ser prisioneiro. O livro de Hebreus, no capítulo 3, nos versículos 12 e 13, diz o seguinte: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, animem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do quê? Do pecado. A multidão, meus irmãos, segue a Jesus fazendo a coisa certa, mas com a motivação errada, porque vive enganada, vive debaixo de um engano. E o relacionamento com Deus dessa forma, ele vai até um limite, ele não passa de um limite. E como eu falei, você fica escravo de circunstâncias, escravo de pessoas, escravo de situações. Se vive num círculo vicioso e você nunca avança naquilo que Deus tem para você, porque a sua interpretação do relacionamento com Deus está debaixo de um engano. Você vive para você, você não vive para Deus. Deus passa a ser um amuleto. Deus passa a ser um lugar onde eu vou para receber o que eu quero. E olha como é algo imperceptível muitas vezes. Eu já fiz isso, meus irmãos. Muitas vezes a gente deseja algo bom, não algo ruim. Você deseja algo, mas você não pergunta para Deus se aquilo é a vontade dele para você. Você vai para Deus com a decisão tomada e pede para que Ele abençoe a sua vontade. Quem nunca? Pode ser uma coisa simples, às vezes uma coisa complexa. Envolve dinheiro, envolve pessoas, envolve ministério, envolve trabalho, envolve tantas coisas. Parece ser óbvio, o bom senso te leva a fazer aquilo de maneira tão natural. Uma oportunidade que aparece, um profeta que vem, coloca a mão na sua cabeça e fala o que você quer ouvir. E você pede para que Deus abençoe a sua vontade, quando na verdade você deveria perguntar para Ele se essa é a vontade dEle para você. Quem está entendendo o que eu estou falando? A multidão segue a Jesus por si mesma. O compromisso da multidão é consigo mesma.
Antes da minha consagração como diácono, há vários anos atrás, eu e a Flávia, a gente estava numa pegada muito forte, servindo na igreja. E eu estava num momento muito maravilhoso da minha vida com Deus, com a igreja. Era muito intenso. Mas eu tinha uma trava em relação à minha vida espiritual. Porque nós somos uma igreja que tem um viés pentecostal, carismático. Então a gente ama o Chu, né? Quem ama o Chu aqui? Quem ama o Chu aqui? Ninguém, irmãos? Deus, a gente cantou isso aqui, né? A gente se anima, conferência sobrenatural, estamos lá, glória a Deus. E sempre nessas conferências, nos retiros, e tinha um momento do Chu ali, e estava todo mundo subindo pelas paredes, todo mundo falando em língua, aquela choradeira, e eu estava bem aqui, ó. Todo mundo doido. E eu aqui, ó. Nossa, que legal, né? Amém. Aquilo me incomodava muito, porque eu falava, meu Deus, estou em pecado. Está todo mundo aqui nessa glória, eu não escuto nada, eu não ouço nada, eu não vejo nada, eu não sinto arrepio nenhum. Meu Deus, está acontecendo comigo? E gente, aquilo se perdurou por muito tempo. Não foi uma ou duas vezes, muito tempo aquilo aconteceu. Eu tinha minhas experiências com Deus, tinha convicção do meu batismo no Espírito Santo, eu orava em línguas, mas eu não sentia nada naqueles momentos. Eu achava que o problema era comigo, e isso cresceu dentro de mim. E na minha ordenação ao diaconato, um homem de Deus muito sério, ele falou algo no meu coração. Ele veio para mim e ele falou assim: Deus fez você assim, Ele vai usar você assim. Eu falei, nossa, que simples, né? Mas aquilo entrou no meu coração. Deus fez você assim, Ele vai usar você assim. Então eu entendi, naquele momento, eu entendi que eu não precisava sentir nada, eu não precisava ouvir nada, eu não precisava ver nada, mas eu cria que estava acontecendo. E aquilo virou uma chave dentro de mim. Eu passei a estar naqueles momentos de coração, mesmo sem sentir nada, mesmo sem ouvir nada, porque bem-aventurado é aquele que crê sem ver, amém? Mas tempos depois, o Senhor ministrou o meu coração. Ele falou, Marcelo, sabe por que você entrou naquele engano de não ver, não sentir, e você ficou incomodado com aquilo? Eu falei, sim, Deus, eu já superei isso, né? Não, mas eu quero te contar o porquê que isso acontecia. É porque você me servia, você me buscava, você fazia as coisas para ser abençoado, não para que eu fosse o Senhor da sua vida. Eu ainda não era o Senhor da sua vida, Marcelo. Você fazia tudo certo, você estava buscando o centro da minha vontade, mas no final das coisas você queria a bênção, você não queria a minha presença. Eu fui corrigido por Deus naquele dia e eu amei essa correção, porque eu estava passando de multidão para discípulo. Agora perceba, meus irmãos, eu não estava em pecado, eu estava fazendo as coisas certas. Eu estava ouvindo meu discipulador, eu estava fazendo tudo como o script manda, mas no meu coração as coisas não estavam alinhadas. E eu creio que nessa noite o nosso coração vai ser alinhado com o dele, amém? Guarda isso, meus irmãos, a multidão segue a Jesus com a motivação incorreta. E muitos de nós podemos estar vivendo como multidão, porque nós queremos aquilo que Jesus faz, não quem Ele é. Eu creio que nessa noite o Senhor vai nos tirar desse engano, amém? Então, a interação do milagre da multidão é simplesmente por aquilo que Jesus fazia. O milagre era um fim. E eu quero que você pense agora no milagre que você precisa. Pensa aí. Você precisa de uma intervenção financeira? Você precisa de uma cura? Você precisa que alguém volte para o Senhor na sua casa? O que você precisa? Coloque no seu coração. Porque o pecado, ele precisa ser uma realidade, amém? Ele não pode ser um fim em si mesmo, mas ele precisa ser uma realidade. Eu quero que você coloque no seu coração o milagre que você precisa para essa noite. Comece a mentalizar o que você precisa, hein? Então, em segundo lugar, nós falamos que a multidão interagia com o milagre como um fim em si mesmo. Agora nós vamos falar do milagre e os discípulos, que está dos versículos 7 a 13, do versículo 6 de João. Então agora a conversa
é diferente. A conversa de Jesus passa a ser com os discípulos. E a interação, guarda isso, meu irmão, a interação do milagre agora é diferente. O milagre é o mesmo. O que Jesus fez é a mesma coisa, mas a conversa é diferente. Você já viu aqueles filmes, ou até uma cena real, de quando acontece uma tragédia em algum lugar, uma guerra, uma tragédia natural, que as pessoas ficam ilhadas num lugar, e de repente vem aqueles aviões ou helicópteros de ajuda humanitária, eles trazem mantimentos para aquele lugar? Você já viu como é que é? Eles descem aquilo para aquele lugar, e vem um formigueiro de pessoas. Já viu essa cena? Quando vem um monte de gente através do mantimento, não tem comida, não tem água, aquelas pessoas vêm que nem loucas atrás do mantimento. Imagina isso na época de Jesus, aquelas pessoas morrendo de fome, 12 mil pessoas, e aí de repente, um barbudo lá, que tinha 5 pães e 2 peixes, esse barbudo começa a multiplicar a comida. Começa a multiplicar, e você está vendo aquilo, você está com fome, 12 mil pessoas. Imagina como ia ser. Eu começo a imaginar que ia ser mais ou menos como uma ajuda humanitária chegando num lugar. Mas não. A palavra diz que não foi uma loucura. A palavra diz que Jesus mandou todos se assentarem, e o alimento foi multiplicado e distribuído em ordem. Você sabe por quê? Porque tinha discípulos naquele lugar. Quem fez a distribuição? O Jesus operou um milagre, mas quem alimentou as pessoas, quem foi? Foram os discípulos. A coisa só deu certo, não é porque Jesus fez o milagre, é óbvio, Jesus fez o impossível. Mas a coisa só aconteceu porque tinha discípulos naquele lugar. Então, a conversa agora é diferente. Diante desse desafio de alimentar a multidão, Jesus ele dirige a palavra para 2 dos seus discípulos, para Felipe e para André, como nós lemos. Felipe, diante do desafio, ele aponta para a falta de dinheiro. André aponta para a falta de recursos. Discípulos. E a gente percebe neles, meus irmãos, a minha representação e a sua representação, a representação humana, porque o humano, o ser humano, ele vai olhar para o desafio e ele vai olhar para as coisas e ele vai interpretar as coisas de maneira natural. Quando eu e você, nós olhamos para o desafio, sem olhar para Jesus, a gente vai olhar para o negócio de maneira natural. Meu Deus, está faltando dinheiro. Meu Deus, está faltando recurso. Meu Deus, pastor Leandro pediu para eu ser um líder de célula, pediu para eu fazer alguma coisa, mas eu não sei, eu não consigo. Eu sou tipo Moisés, eu tenho a língua travada. A minha vida tem muitos pecados, pastor, eu não consigo fazer isso. Me ofereceram, tem uma oportunidade lá no meu emprego de eu crescer, de eu avançar, de eu fazer coisas melhores, mas eu não terminei nem o 2º grau, eu não tenho uma faculdade, eu não consigo. Eu olho para a minha vida, tem falta de dinheiro, tem escassez, tem coisas que fizeram, tem coisas que eu fiz. Eu não consigo, isso não é para mim. E meus irmãos, sempre que eu e você olharmos para a nossa escassez, vai acontecer o quê? Vai acontecer desespero. Mas se eu e você entregarmos o que nós temos e até o que nós não temos para Jesus, sabe o que vai acontecer? Ele vai multiplicar. Essa é a diferença do discípulo. O discípulo chega para Jesus desesperado, mas eu estou aqui, Jesus, é o que eu tenho desespero. Ah, você tem desespero? Então o que eu tenho, se você entregar para mim, eu vou multiplicar. Porque o discípulo não faz do milagre como um fim em si mesmo. O discípulo faz do milagre um impulsionador para o propósito de Deus acontecer. O milagre é o mesmo, mas quando o milagre acontece com o discípulo, o fim é totalmente diferente. O propósito de Deus avança. O propósito de Deus avança. Se a multidão, meus irmãos, interagia com o milagre como um fim em si mesmo, para os discípulos o milagre é um recurso para cumprir o propósito.
Quem está comigo aqui? Então Deus quer colocar coisas na sua mão, sim. Deus quer operar um milagre, Deus quer colocar dinheiro na sua mão, Deus quer operar cura, Deus quer trazer as pessoas que você está orando para cá, para a igreja. Deus quer fazer algo que só Ele pode fazer na sua vida. Mas meu irmão, o milagre não pode ser um fim em si mesmo para a sua vida. O milagre tem que ser uma extensão do propósito de Deus para a sua vida. Ou seja, as coisas não param em você, elas começam em você. Quem é você na fila do pão, meu irmão? Multidão ou discípulo? Quem é você na fila do milagre? Quem somos nós na fila do milagre? A palavra diz de maneira muito clara que Jesus testou Felipe. Ele sabia o que ia fazer, mas ele queria testar para ver se o discípulo entendia o que estava, o Felipe entendia o que estava acontecendo ali. Jesus mostrou que na falência deles, na sua falta de recurso, Ele podia tudo. Não somos nós, é Ele. Então não é sobre você, é sobre Ele. Não é sobre o que você sabe fazer, é sobre Ele. Não é sobre o que você não sabe fazer, é sobre Ele. O que Ele não quer é que a gente seja multidão. Ele quer que a gente seja discípulo. Meu irmão, você sabia que não existe desculpa para você não fazer a vontade de Deus? Você sabia que não existe desculpa para você não exercer um ministério, não exercer o dom que Deus colocou na sua mão? Não existe desculpa. Porque até o pecado, que é o que nos separa de Deus, Ele já venceu. A única coisa que pode separar você da vontade de Deus é o pecado, mas nem o pecado pode separar você, porque até o pecado Jesus Cristo já levou com Ele. A morte de Jesus levou o pecado embora. Qual é a nossa desculpa? Qual é a nossa justificativa? É claro que Deus entende o nosso momento, Ele entende aquilo que nós estamos passando, mas meus irmãos, eu quero dizer para você, naquilo que nós não podemos, Ele pode, naquilo que nós não podemos, Ele nos capacita. Não existem desculpas para não exercer o dom que Deus colocou nas nossas mãos. Na verdade, se nós não exercemos, não é por culpa dele, é por culpa nossa. Porque é deliberada a escolha, multidão ou discípulo. O milagre acontece para todo mundo, sim, mas só avança para quem é discípulo. E eu entendo duas coisas aqui do milagre para o discípulo. Os milagres, meus irmãos, eles são sinais. Não é um fim, é um sinal poderoso do que Deus pode fazer, para mostrar ao seu povo que Ele se importa, para mostrar ao seu povo que Ele é Deus, para mostrar ao seu povo que Ele cuida. Deixa eu falar para você, não vai faltar nada na sua casa. Não falta. A palavra diz, você já viu um justo mendigando pão? Não fica mendigando. Não vai faltar nada, para o justo não falta nada. O milagre é uma representação do que Deus pode fazer, de mostrar que Ele se importa. Ele não vai deixar faltar o que a gente precisa. Mas meus irmãos, os milagres, eles servem para que o propósito de Deus avance, para que a vontade de Deus se cumpra. Mas para isso, discípulos são necessários, porque é através do discípulo que Jesus atua. É através dos discípulos que Deus vai fazer essa igreja acontecer. Não é só através do pastor Leandro. É através dos discípulos de Jesus que se levantam e entendem que são uma resposta para esse momento. Quem aqui é uma resposta para esse momento? Levanta a sua mão. Eu quero profetizar que levanta a sua mão, meu irmão. Eu quero profetizar que o milagre de Deus vai acontecer na sua vida, amém? O que você precisa? Eu pedi para você mentalizar o seu milagre. Qual é o milagre que você precisa? Pode baixar a mão agora. Qual é o milagre que você precisa? Agora responda para você mesmo, se Deus efetuar esse milagre na sua vida, o que vai acontecer? Ele vai abençoar só a sua vida ou Ele vai abençoar essa igreja? Ele vai abençoar só a sua vida ou vai abençoar a sua família? Ele vai abençoar só a sua vida ou vai abençoar o seu trabalho? Porque o milagre para o discípulo é para fazer com que o propósito de Deus avance. Eu e você precisamos crer, precisamos pedir por milagres, pelas intervenções sobrenaturais de Deus, pelos recursos financeiros, mas crendo que em Jesus nós já temos tudo o que nós precisamos.
Filipenses, coloca ali para mim, Filipenses 4,19, diz isso: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Sabe qual que é a mentalidade do discípulo? Eu não tenho, mas eu não preciso, porque o que eu preciso está em Jesus. Você entende isso? Eu não tenho, mas eu não preciso, porque o que eu preciso já está em Jesus. Eu não preciso de nada do mundo para ser contente, porque eu já sou contente em Jesus. Essa é a mentalidade do discípulo, porque aí as coisas vão vir na sua mão e isso não vai te tomar. Você vai usar as coisas não vão usar você. Você vai ser generoso na sua essência, porque aquilo não te tem. Você tem aquilo, mas aquilo não te tem. Quem está entendendo o que eu quero dizer aqui? O milagre não deve ser um fim em si mesmo, mas para que através de nós o reino de Deus avance. Deixa eu falar uma coisa para você: quando você estiver focado no propósito, não vai faltar recurso. Eu vou repetir isso: quando você estiver focado no propósito de Deus para a sua vida, recurso nenhum vai faltar, porque o propósito é de Deus, não é nosso. Agora, se o propósito não for de Deus, aí pode ser que falte. Porque Deus não está nisso, e Deus não tem compromisso com aquilo que é nosso. Deus tem compromisso com aquilo que é dele. E a gente precisa entender isso para avançar na maturidade que Deus tem para a sua igreja, amém? Olha que interessante, meus irmãos, quando acabou a divisão dos pães, Jesus mandou que o resto fosse guardado. Isso me ensina sobre contentamento, sobre estar satisfeito. Jesus quer ensinar isso para a sua igreja nesses tempos. Eu tenho ouvido, eu tenho entendido isso da parte de Deus. Nós precisamos aprender sobre contentamento, sermos felizes com aquilo que temos recebido da parte de Deus, porque em Cristo Jesus nós não precisamos de nada, nós precisamos apenas dele. Sabe, eu e a Flávia, a gente sempre foi muito consciente de uma coisa: desde o nosso namoro, as nossas conversas era sempre sobre aquilo que Deus ia fazer na nossa vida. A gente gastava tempo sempre conversando sobre como Deus ia nos usar, qual o ministério nós íamos exercer, qual nome nós íamos dar para os nossos filhos, porque eles tinham que ser bíblicos, e a gente ficava viajando nisso. É claro que a gente sempre sonhava em viajar, eu sonho até hoje em viajar, conhecer lugares. A gente sonhava com uma casa confortável, com um carro, mas era natural isso ser em segundo plano para nós. Isso nunca estava em primeiro plano. Até hoje é assim. A gente sempre sonha em viajar, em conhecer outros lugares e fazer coisas diferentes. Pela graça de Deus, o nosso filho mais velho, ele estuda numa escola particular muito abençoada. E o nosso sonho hoje é colocar a nossa pequena Olivia, que está com 9 meses, numa escola particular também, porque a gente vê isso na diferença do Benício, é graça de Deus, ele está lá hoje. Mas a gente sempre conversa: se a gente não puder, amém. Se a gente não conseguir fazer, amém. Isso nunca vai ser um problema. Mas o que nunca está em jogo para nós é o propósito de Deus. O propósito de Deus sempre vem em primeiro lugar. Você pode estar falando assim: você é pastor hoje, é muito fácil para você. Pode ser que sim. Pode ser que eu falar isso para vocês hoje seja mais fácil, mas meus irmãos, muito antes disso, eu quero dar uma palavra para você que é solteiro aqui. Se você estiver pensando em se relacionar com alguém, orando por isso, guarde isso no seu coração. Escolha alguém que coloca o propósito de Deus acima, porque isso vai fazer toda a diferença no seu relacionamento. Se você quer ser crente de verdade, coloque o reino de Deus acima de todas as coisas, porque aquilo que você precisa, Deus vai te dar, Deus vai suprir. Deseje, planeje, guarde dinheiro, deseje ter o dinheiro, não é um problema. Agora nunca deixe que o dinheiro tenha você. Não use Deus para conseguir nada. Abençoe, coloque diante de Deus os seus planos, que no mais Ele fará. Deixa eu dizer uma coisa para você que eu aprendi a duras penas, meus irmãos. Se você está orando por alguma coisa há muito tempo e Deus não te dá, pode ser que você não precise. Já parou para pensar nisso?
Às vezes você gasta o seu tempo pedindo alguma coisa para Deus, mas pode ser que você não precise. Porque Deus vai nos dar aquilo que nós precisamos. E quando nós colocamos o reino de Deus acima de todas as coisas, nós estaremos contentes porque a vontade dele está sendo feita na nossa vida. E isso não tem preço que pague, amém? E eu quero terminar falando sobre o milagre e Jesus. Se alguém do louvor puder me ajudar. Jesus 100% homem, 100% Deus, amém? Jesus 100% homem, 100% Deus, amém? Amém, gente? Nesse momento aqui, Jesus ele estava suscetível a responder como homem, tentado a receber a glória para si mesmo. E mais uma vez, aqui o mais importante talvez, que vai dar sentido para tudo que nós falamos, ele nos ensina o que é mais importante aqui. Meus irmãos, eu e você, nós vamos precisar de 4 coisas na nossa jornada diante de Deus, para crescermos em Deus. 4 coisas. Nós vamos precisar de resposta, nós vamos precisar de força, nós vamos precisar de motivação e nós vamos precisar de discernimento. Sempre nós vamos precisar ser renovados em resposta, em força, em motivação e discernimento. Sabe aonde que nós vamos conseguir isso? Na presença de Deus. Quando você decide se afastar de tudo e de todo, você vai para a presença de Deus, porque foi isso que Jesus fez. Jesus era homem, mas ele sempre foi Deus. Jesus é homem e é Deus, mas naquele momento ele estava suscetível a responder como homem. Pensa comigo na história, se você fosse multidão ali naquele momento, e você vê aquele camarada multiplicando pães e peixes, você vai dizer, vamos colocar esse cara como rei. Faria todo sentido, nunca mais vai faltar pão e peixe para ninguém aqui. Nunca mais ninguém vai passar fome. Imagine Jesus ouvindo as pessoas falar aquilo. O bom senso era fazer aquilo acontecer, era Jesus ser estabelecido como rei naquele momento. Mas meus irmãos, essa não era a vontade de Deus. E como Jesus descobriu isso? Jesus se colocou a sós diante de Deus. Jesus se retirou e ele foi orar ao seu Deus. E nós precisamos entender que resposta, força, motivação e discernimento nós não vamos conseguir em outro lugar a não ser na presença de Deus. Pode vir o pastor Luciano Subirá discipular você por 5, 6, 7 anos, inculcar tudo que ele sabe na sua vida. Se você não tiver uma vida de oração, de nada vai valer, porque nós só vamos encontrar aquilo que nós realmente precisamos quando nós estivermos na presença de Deus, prostrados diante dele. No livro de João, capítulo 6, os versículos 26 e 27, um pouco mais à frente do que nós lemos, olha o que o texto diz. Jesus respondeu, em verdade lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Sabe o que está acontecendo aqui? Essa mesma multidão que viu Jesus fazer isso, foram atrás de Jesus mais uma vez. O texto vai dizer que Jesus passou do mar, foi para outro lugar e a multidão foi atrás dele, para ver mais um milagre. Porque eles queriam ser satisfeitos novamente. A multidão não aprendeu nada, porque a multidão só queria as bênçãos de Jesus. Mas os discípulos aprenderam que o milagre não é um fim em si mesmo, é um recurso para que o propósito de Deus avance na nossa vida. E é isso que Ele está nos ensinando. Meu irmão, não trabalhe por aquilo que pode se estragar, trabalhe por aquilo que vai ser eterno. E Ele está aqui nessa noite para nos capacitar a viver nesse lugar. Se coloque em pé no seu lugar, por favor. Coloca a mão no seu coração. O Ministério de Louvor vai ministrar uma canção aqui. Eu queria orar com você. Você que precisa de uma intervenção na sua vida.
e crê do seu coração que essa intervenção não vai parar em você, mas vai seguir adiante, sai do seu lugar, nós queremos orar juntos aqui. Eu creio que essa casa vai experimentar de coisas novas. Eu creio que a Alcance Piraquara vai experimentar de coisas novas. Não necessariamente por causa dos pastores. Por causa dos pastores sim, pelo coração deles. Mas porque nessa casa tem discípulos. Se você é uma dessas pessoas, sai do seu lugar, nós queremos orar com você aqui. Empoderarmos uns aos outros e dizer: Deus, eu quero ser discípulo em essência. Eu preciso do seu milagre, mas eu quero que esse milagre seja uma extensão do seu propósito através da minha vida. Senhor, eu desejo, usa-me para a tua glória. Eu não quero olhar para as coisas desse mundo como um fim em si mesmo. Eu não quero te seguir por aquilo que o Senhor pode fazer, mas eu quero te seguir por quem o Senhor é. Deus, nós estamos diante de Ti, faça a sua oração a Ele. Nós estamos diante de Ti, clamando pela Tua presença, clamando pela Tua intervenção, Senhor. Espírito Santo de Deus, nós queremos fazer um compromisso contigo nessa noite. Nos perdoa se o nosso olhar para contigo está baseado somente naquilo que o Senhor pode fazer. Muda o nosso olhar nessa noite, Deus. Muda a nossa mente nessa noite, Senhor. Muda, Senhor, as nossas motivações. Nós queremos ser uma extensão da Tua vontade nessa cidade. Nós queremos fazer dessa igreja uma igreja de discípulos. Uma igreja que não vive para si mesmo, uma igreja que não vive para os seus belos prazeres, mas homens e mulheres que decidiram viver para a Tua glória, homens e mulheres que decidiram interagir com o milagre, não como um fim em si mesmo, mas para que a Tua vontade se cumpra, a despeito das nossas fraquezas, a despeito, Senhor, da nossa falta de coragem. Os nossos olhos se abrem, reconhecemos. Abre os nossos olhos, Deus. A som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, no meu lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, no meu lugar de honra. Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, em conhecermos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, no meu lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, no meu lugar de honra. Nós arrumamos a casa.
Senhor, nós rompemos com uma consciência errada. Irmãos, preste atenção no que eu vou dizer. Uma vez que nós estamos em Cristo, nós fomos justificados. Justificados. Todos nós cometemos erros, pecados, mas nós temos um advogado fiel. É bom não pecar, amém? Amém? Mas quando nós pecamos, nós temos um advogado que intercede à direita de Deus. Quando você leva o seu pecado cativo a Deus, e você se arrepende, e você pede perdão, independente da quantidade de vezes que você faz isso, mas se você vai primeiro para Deus, se você não deixa que a mágoa entre no seu coração, se você não deixa que a consequência do erro, porque nós vamos colher a consequência, mas se você não deixa a consequência ditar o ritmo da sua vida, mas se você leva cativo esse pecado diante de Deus, sabe o que Ele faz? Ele joga no mar do esquecimento, e Ele te perdoa, porque você é justificado diante de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos de nós estamos presos no nosso erro. Nós precisamos tratar caráter, nós precisamos de discipulado, precisamos de pessoas para nos aconselhar, precisamos abandonar o pecado. Mas meus irmãos, eu quero dizer para você, não deixa que o seu erro te aprisione. Não deixa que o teu erro te impeça de viver os seus melhores dias para Deus. Amém? É um ótimo momento para a gente dizer isso, porque nós vamos participar do banquete da ceia. Eu queria que você pegasse o suco e o pão agora. Eu vou confessar algo para vocês, meus irmãos, que eu sempre tenho que lembrar do que isso significa, porque para mim, não sei para você, mas para mim muitas vezes, se eu não mentalizar, isso é automático, o que a gente está fazendo aqui, cai na rotina, porque é só um símbolo, mas tem algo muito significativo por trás desse símbolo. Esse pão representa o corpo de Jesus, e esse suco o sangue dele. E por que nós precisamos de memoriais? Já parou para se perguntar por que a Bíblia sempre pede para nos lembrar de algumas coisas? Porque isso é importante, e se a gente não lembrar, isso vai cair no esquecimento. Isso que nós vamos fazer aqui é muito importante, meus irmãos, porque nós estamos lembrando do sacrifício de Jesus. O que dá sentido para o que nós somos e fazemos é o sacrifício de Jesus. Se não fosse o sacrifício de Jesus, nada do que estamos fazendo aqui faria nenhum sentido. Nós precisamos lembrar que o sacrifício de Jesus nos dá vida. Amém? Nós precisamos lembrar que o sacrifício de Jesus, não aquilo de bom que eu e você fazemos, não. É o sacrifício de Jesus que dá sentido e salvação, amém? E quando nós vivemos, meus irmãos, uma perspectiva de salvação, porque a salvação não é algo futuro somente, a salvação é algo presente. A salvação toca a sua vida agora. A salvação, ela te salva desse mundo, e ela te ensina a viver o presente, a perspectiva de presente. E a ceia é esse memorial. Nós estamos lembrando daquilo que não devemos nos esquecer, e que nos faz viver em abundância. O que nos faz viver em abundância, meus irmãos, não é a bênção. A bênção é uma consequência. Que nos faz viver em abundância é o sacrifício de Jesus, amém? Tome o pão, tome o cálice. Pai, em nome de Jesus, nós queremos consagrar esse pão, nós queremos consagrar esse suco, lembrando do teu corpo, lembrando do teu sangue que nos dá vida e vida em abundância. Eu oro por cura agora física, eu oro por cura espiritual, emocional, que ao comermos desse pão e beber desse cálice, nós estamos nos lembrando da tua morte e da tua vinda, Senhor. Que isso traga cura para os nossos ossos e para o nosso espírito. Nós
dizemos que Te amamos, Deus. Perdoa os nossos pecados e nos ajuda a seguir firmes, olhando para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus. Você pode participar do pão. Em seguida, se você quiser, troque o cálice com alguém. Participe do suco. Consagre a sua vida mais uma vez, em nome de Jesus. Jesus me salvou, Jesus me salvou. Lá na cruz, Jesus me salvou, Jesus me salvou. Lá na cruz, Jesus me salvou, Jesus me salvou. Aleluia, obrigado Jesus, te louvamos Senhor, te agradecemos, obrigado Jesus pela palavra, através da vida do pastor Marcelo, Senhor. Te louvamos Pai, pelo ministério do pastor Marcelo, da pastora Flávia, Senhor. Ó Deus, abençoa eles Pai, prospera, guarda, livra do mal Senhor. Ó Deus, que eles possam colher mais e mais do Senhor Pai, nesse tempo que eles têm vivido, Pai, que a abundância do Senhor, Pai, possa vir sobre essa casa. Nós declaramos isso como igreja, Pai, para a vida dessa família, Deus. Te agradecemos, Jesus, e já oramos por esses alimentos, Senhor, que arrecadamos nas celas. Somos gratos, Jesus, ó Deus, por cada irmão e irmã que tem se empenhado, Senhor. E nós, Pai, oramos por esses alimentos, consagramos, Pai, declaramos, Pai, que eles vão ser uma porta, ó Deus, para que o Evangelho do Senhor entre em muitas vidas, Senhor. Ó Deus, que o saciar da fome, Senhor, seja o saciar da fome física, também seja o saciar da fome espiritual, Senhor. Ó Deus, que as famílias que vão ser abençoadas, ó Deus, possam ser nutridas, Senhor, com o Senhor, com o seu Espírito, Jesus. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, por esse momento tão especial que celebramos, leva-nos em segurança, dá-nos uma noite, uma semana, Senhor. Ó Deus, consagramos esse mês, Senhor, que se inicia hoje. Declaramos, Pai, que será um mês de bênção, Pai, de provisão, de toque do Senhor. Ó Deus, que a presença do Senhor se fará presente em cada momento, Senhor. Ó Deus, nós oramos, Pai, abençoa cada irmão, aqueles que estão nos escutando pela internet, Senhor, abençoa o toque do Senhor sobre eles, Pai. Ó Deus, que a graça maravilhosa do Senhor, que a comunhão com o Espírito Santo e o grande amor de Deus seja com todos, para todos sempre. Se você crê, diga amém, eu creio. Amém, irmão? Deus abençoe sua vida, que o Senhor te abençoe muito, poderosamente. Seja um mês abençoado, amém? Glória a Deus. Aos líderes, não esqueçam, nós temos uma reunião com os líderes.